Nós vamos ver hoje o módulo de exercício, apresentação do modelo de negócio para a sua empresa. Como vocês já devem estar vendo, nós estamos caminhando em volta do grande objetivo desse curso, que é fazer com que ao seu término as empresas apoiadores dos participantes tenham pelo menos uma visão completa do que vem a ser inovação, dos processos de inovação, dos desafios que devem ser enfrentados para que haja plena condição de implantar inovação na empresa. Mas o mais importante é que a gente saia com um plano de inovação para cada empresa. Esse plano de inovação nós vamos começar a montar agora. Não é possível a gente montar de uma forma mais canônica, porque realmente uma coisa depende da outra. Então é importante primeiro vocês exercitarem de alguma forma a proposição de um portfólio de projetos de inovação, que é o objeto deste exercício 6.2, e mais adiante a gente poder falar sobre comitê de inovação e mais adiante ainda sobre de que formas que nós vamos montar os outros tópicos do plano de inovação. Então, este exercício deve ser individual em que cada participante deve, de alguma maneira, realizar o seu trabalho na empresa de apoio, e mesmo que haja dois participantes da mesma empresa, a minha sugestão é que, realmente, nesse momento, cada um faça um trabalho individual e que, ao término desse exercício, procurem comparar o que foi feito. Okay? Mas eu acho que cada um agora, ao fazer individualmente, conseguirá capturar percepções muito importantes sobre a dinâmica interna da empresa e que podem ser objeto de uma discussão interessante com eventuais outros participantes que estejam sendo apoiados pela mesma empresa. Então, a ideia deste plano de inovação que nós estamos começando a montar é criar algo nos próximos 2 anos. É um plano de inovação para 2 anos, ok? Então, para que a gente possa começar a definir as interfaces internas de comunicação entre equipe de inovação, comitê de inovação, nós precisamos começar a criar esses grupos e definir como que eles vão se comunicar entre si, ok? Então, nós vamos gradualmente implantar um novo, podemos chamar nesse momento de modelo de negócio em que está inserida a presença da inovação dentro da empresa, como se fosse um novo negócio da empresa, preferencialmente relacionado com o seu plano estratégico, né? E vamos fazer uma primeira avaliação desse modelo de negócio desenhado, também ainda dentro desse exercício. Como todo exercício, ou praticamente todos os exercícios deste curso, né, eles são semanais e devem, de alguma forma, absorver entre 4 e 8 horas de dedicação do participante fora da sala de aula. Entre 4 e 8 horas de envolvimento, de dedicação daquele tempo de forma integral para fazer os exercícios, fazer as tarefas dos exercícios que foram propostos. Okay? Então, relembrando a ideia do modelo de negócio, ele é interessante porque ele vale também, como foi dito na época em que nós apresentamos, para se trabalhar com uma espécie de checklist de onde falta inovação dentro da empresa. Seria nos clientes que estão sendo hoje atendidos? Seria nas propostas de valor que estão sendo feitas aos clientes? Ou seria eventualmente na forma como se
cria a relação, um ambiente comum entre cliente e empresa que deve ser, de alguma forma, alterado. Tudo isso hoje é um campo extremamente fértil para inovação, principalmente adotando novas tecnologias de informação, principalmente. Okay? Colocar na mesa em questão alguns fatos que a gente já pode, por exemplo, levar em conta ao fazer um planejamento estratégico do que deve ser colocado de inovador numa empresa. Que todo mundo vai ter o seu smartphone, que na realidade o que importa é que cada um vai ter condições de entrar em contato com qualquer outra pessoa, qualquer sistema poderá entrar em contato com qualquer outro sistema também. Então é B2B, B2C, né? Então é todas as combinações possíveis. Isso tem que ser objeto de qualquer análise de inovação de uma empresa que não fecha os olhos. Isso está acontecendo. Existem outras tendências que também devem ser consideradas como tendências de grande probabilidade de se tornarem realidade nos próximos 2 anos. Quando a gente caminha no painel do modelo de negócio da direita para a esquerda, nós estamos adotando uma estratégia de causação. O que significa isso? Que nós estamos, de alguma forma, definindo um objetivo, e todos os objetivos dentro do painel do modelo de negócio estão no canto direito, né? No direito embaixo está a receita, no direito em cima está o cliente, né? São resultados finais que nós temos aqui, ok? É a relação com o cliente, é o canal implantado, é a proposta de valor, é o cliente realmente construído, okay? A receita consolidada. Então, são resultados que nós desejamos atingir. E nós vamos fazer um processo que cause esses resultados, que provoque esses resultados. Então, essa fase de causação ou de provocação, né, vai procurar descobrir quais são os componentes do lado esquerdo. Então, vai procurar definir quais são as atividades que devem ser realizadas, os recursos que serão necessários para que essas atividades sejam realizadas, eventuais parcelas das atividades que, por falta de recursos, nós devamos transferir para um parceiro, né? E as consequências de tudo isto numa estrutura de custos, de tal maneira nós termos a condição de ir atrás dos recursos financeiros. Então, esta estratégia é uma estratégia que busca, a partir de um objetivo final, encontrar os meios para atingi-lo. Okay? Normalmente essa é uma estratégia usada quando se pensa em montar um novo negócio ou algo que agregue inovação, né? Mas não é a única, né? Existe uma mistura de 2 abordagens que são feitas ao mesmo tempo. Essa de causação e esta que eu mostrei agora no slide, que é a de efetuação. A de efetuação, ela parte das parcerias com as quais eu posso contar hoje, dos recursos financeiros que eu tenho hoje, dos recursos materiais, humanos, de equipamentos que eu tenho hoje eventualmente disponíveis, né? Das atividades que eu consigo realizar a contento, com qualidade, com eficiência, com escalabilidade, né? E uma parte das propostas de valor, né, que eu posso eventualmente já estar cumprindo hoje. E daqui para frente eu me pergunto que efeitos eu consigo atingir a partir dessa quantidade enorme de recursos que eu tenho do lado esquerdo, parceiros, recursos financeiros, habilidades, experiências anteriores, enfim, toda espécie possível de recurso disponível, né? Parcerias já feitas, eventualmente, com clientes, né?
Então, que mais eu posso criar? Que outras propostas de valor, que novas fontes de receita, que novos segmentos de clientes, que nova categoria de relação com esses clientes, ou através de quais canais distintos se faria a transferência do valor, né? Tudo isso numa ideia assim, igualmente, da mesma forma como alguém que pretende ir até um determinado destino, mas não tem dinheiro suficiente no bolso para ir de táxi. Então ele vai parar o táxi e fala, olha, eu tenho X reais no meu bolso, quando o taxímetro marcar X reais, o senhor pode parar o táxi que eu pago e desço e vou o resto a pé. Então é mais ou menos essa ideia, verificar quais são os efeitos que são possíveis de serem criados, né? Qual é o melhor efeito possível, qual é o efeito mais valioso que pode ser criado a partir dos recursos disponíveis que estão do lado esquerdo. Okay? Isto como pano de fundo, tudo isso que foi dito até agora, para que a gente tenha uma ideia geral de um modelo de negócio, né? E a partir dele a gente vai definir um portfólio de 10 projetos de inovação a serem realizados em paralelo durante os próximos 2 anos. Normalmente a gente pensa em projeto de inovação como sendo algo grandioso. Aqui neste caso nós temos que fazer exatamente o oposto. Quanto mais simples for o projeto de inovação, melhor. Okay? É uma pequena verificação de uma hipótese que está sendo feita e que pode abrir caminho para um futuro projeto de inovação que já parte daquela checagem realizada. Ok? Um exemplo. Então, mas vocês vão definir 5 projetos de baixo risco, 5 projetos de baixo risco, isso é, projetos que são um passeio no parque, basicamente assim, né? Nenhum grande risco. 3 projetos de risco médio, isso é algo que você sabe que já foi feito, mas você não sabe como. Ok? E você vai tentar descobrir como que aquilo é feito. Você sabe que é possível, que já foi feito. Você está tentando ou fazer uma engenharia reversa ou reinventar alguma coisa cuja receita você não tem condições de ter acesso direto. E 2 projetos de alto risco. O que seriam projetos de alto risco? Algo que você não conhece ninguém que já tenha feito. Ok? E que são relacionados, evidentemente, com a empresa, com modificações internas da empresa. Então, pode ser, por exemplo, um projeto de baixo risco, verificar a possibilidade de flexibilizar o horário de trabalho. Porque isso é uma mera verificação que vai ser possível de ser feita, né, rapidamente, e o risco de não ser atingido o resultado esperado é extremamente baixo, porém não é zero. É possível que, por algum motivo, não se consiga checar isso, né, porque haja eventualmente, como só ia acontecer no Brasil, pontos juridicamente indefinidos na legislação trabalhista. Então, alguns dizem que pode, outros dizem que não pode. É o máximo que eu posso imaginar de risco, né? Mas é baixo o risco. 3 projetos de risco médio. O que seria um projeto de risco médio dentro de uma empresa? Por exemplo, um determinado fluxo de trabalho que é utilizado, você tem certeza que é utilizado pelo seu concorrente, você vai tentar reinventar dentro da sua empresa. Okay? Com uma quantidade reduzida de informações. Você simplesmente sabe que funcionou esse fluxo de trabalho de uma forma muito boa, né? Mas você não sabe exatamente o que foi mudado em relação ao teu atual fluxo de trabalho. E um projeto de alto risco. O que seria um projeto de alto risco? Eventualmente um projeto que tenha uma inovação radical, algo que traria um grande resultado
financeiro para a empresa, mas que está longe, está distante, okay? Que está realmente bem distante e incerto, principalmente, né? Então, algo que possa ser analisado de acordo com um determinado processo sequencial, ok? Para cada projeto de inovação, o que tem que ser definido? O objetivo principal, quer dizer, a missão desse projeto, os objetivos secundários, se eles existirem, pelo menos um objetivo secundário é sempre bom, né? Então, aqueles objetivos que são necessários para atingir o objetivo principal. O escopo do problema e da solução proposta é mais assim dizer, não, vamos mexer aqui, não vamos mexer ali, isto está dentro, isso está fora, mais claramente deixar muito bem definido qual que é o objetivo principal, né? Detalhá-lo ao máximo possível, tanto em termos de contorno do problema, como também da solução que está sendo proposta a ele, né? E uma análise de riscos e de planos de contingência, quer dizer, ao longo desse percurso que está sendo traçado para esse projeto de inovação, tentar de alguma forma mapear e demarcar todos os pântanos, pontes fracas, animais soltos, motoqueiros malucos, sei lá, que você vai encontrar no meio do caminho, né? Então, e tentar, de alguma forma, analisar o risco disso, né? Tanto do ponto de vista qualitativo, inicialmente, né? Alto risco, alto impacto, baixo impacto, né? Baixo custo financeiro, alto custo financeiro, enfim, análise de risco usual, né? E pouco a pouco ir tentando criar uma métrica interna do risco, né? Isso uma empresa que vai desenvolvendo um núcleo de inovação, né, deve ter como meta estabelecer métricas internas que possam, de alguma forma, tornar mais modelável os critérios usados para a definição das oportunidades que são selecionadas dentro do funil, ok? E para cada plano, para cada risco anotado, né, os planos de contingência, quer dizer, os planos B. Então, existe um projeto 1, né, que é obrigatório dentro desses 10 projetos, que é montar a equipe dedicada para os projetos de inovação, né? Será que esse projeto 1 é um projeto de baixo risco, médio risco ou alto risco, né? Para que haja a maturidade suficiente dentro da empresa para que ela possa começar a fazer esse trabalho de inovação, essa montagem desse plano de inovação, esse projeto 1 tem que ser um projeto de baixíssimo risco. Por quê? Porque o conceito de inovação já deve ter sido vendido, e muito bem vendido dentro da empresa, e muito bem comprado por quem paga as contas. Okay? E o objetivo principal, né, deste projeto 1 é garantir a existência, ao longo dos próximos 2 anos, de uma equipe cuja única responsabilidade seja tocar os projetos de inovação. Então, a gente já várias vezes comentou que um dos pilares dos quais a gente não pode prescindir de forma alguma, né, quando uma empresa pretende seriamente, de alguma maneira, transformar os esforços voltados para a inovação em algo produtivo, em algo que agregue valor à empresa, né? Um dos pontos fundamentais é ter uma equipe dedicada, uma equipe cuja única responsabilidade seja tocar os projetos de inovação. Não é alguém que vai, nas sextas-feiras, das 14 às 18 horas, tratar dos projetos de inovação. E nem é também aquela pessoa que vai trabalhar
apenas em projetos de inovação, mas às sextas-feiras, das 14 às 18 horas, não, vai usar outro chapéu. Não pode usar outro chapéu, ok? Porque qualquer outro chapéu que vá competir com o chapéu de trabalhar em inovação, né, sempre vai ter dentro da empresa uma forma de mensuração de resultado que é financeira. Em contrapartida, o chapéu, né, da inovação, ele pode ser financeiro, mas normalmente, e mais, talvez até na maioria das vezes, a forma de medição do resultado não é financeira. É uma característica inevitável do projeto de inovação, né? E neste momento, havendo o financeiro competindo com o não financeiro, o financeiro sempre ganha. Então, não permita que os dois tenham essa competição. Então, e os objetivos secundários, então, desse projeto? Seria o quê? Definir componentes da equipe, né? Todos em período integral, né? Mínimo de 2 pessoas. Verificar como as atuais responsabilidades da futura equipe de inovação sejam redistribuídas, né, durante os 2 anos, supondo que já haja pelo menos alguma coisa de inovação sendo feita, daí o motivo de eu dizer de redistribuída, né? Talvez já haja hoje uma distribuição preliminar, e treinar essa equipe de inovação, que envolve os conceitos que a gente tem apresentado aqui. Escopo do problema e da solução proposta para esse projeto 1, né? Apenas o setor não ligado à máquina de desempenho é que será afetada por este projeto. Então, nós estamos definindo o escopo aí, dando apenas um exemplo, no caso aí, né, de uma coisa que tem que ficar muito bem na cabeça de todo mundo, né, que a máquina de desempenho não será afetada, que é o outro pilar importante para o sucesso de um projeto de inovação, de um plano de inovação dentro de uma empresa. Deixar muito claro na cabeça de todo mundo que nunca, mas nunca, nunca haverá uma competição direta entre recursos de inovação e recursos para alimentar a máquina de desempenho, ok? E análise de riscos de planos de contingência, né? O que eu vou fazer? Para cada um dos objetivos, principal e secundários, né, eu vou definir os riscos associados, né? E para cada risco eu vou definir a hipótese de trabalho, né, que eu estou assumindo como verdadeira, por eu estar assumindo e por não ter certeza de que aquilo é verdadeiro, que se trata de um risco, né? Eu assumir com um determinado grau de probabilidade é o risco inerente àquela hipótese, ok? E a forma, então eu vou definir qual é a hipótese para cada risco e a forma como eu vou testá-la. De alguma maneira, né, bolar uma maneira científica, né, para testar aquela hipótese. O que eu quero dizer por científico? Algo que seja repetível, né, algo que seja, de alguma forma, pré-definido, planejado, algo que você possa explicar a alguém e essa outra pessoa possa repetir o mesmo ensaio, apenas com base naquilo que você descreveu, e os resultados que ela obtiver serão semelhantes aos resultados que você obteve, ok? Isso foi, então, para cada risco. E mais, né? No caso de a gente chegar à conclusão que a hipótese é falsa, o que aconteceu com aquele plano de negócio? Ele tem que, de alguma forma, pegar um desvio, né? E esse desvio a gente tem que ter preparado antes. De alguma maneira, a gente já deve ter imaginado que, havendo uma probabilidade grande daquela hipótese ser falsa, né, nós teríamos que ter uma alternativa, um plano B, sob o risco, se nós não tivermos esse plano B, de termos que parar com o projeto e retornar à fase de elaboração de projeto, de detalhamento do projeto, que seria praticamente a mesma coisa que reiniciar o projeto, encerrar o projeto naquele ponto e voltar para trás, encerrar a execução, né? Então, para que a execução não seja encerrada, né,
já se tem nesse momento um plano B pronto para ser seguido caso haja necessidade da sua existência. Bem, feito isto, né, vocês vão começar agora, quer dizer, montaram 10 projetos, né, montou 10 projetos individualmente, né, cada um de vocês, esse é um exercício individual, né, colocou isso aí numa folha e vai começar então a primeira conversação, né, o primeiro bate-papo com um outro grupo importante da empresa, que é o futuro comitê de inovação da empresa. Okay? Você está fazendo parte da equipe dedicada, vamos imaginar. Ou você está fazendo parte de uma equipe compartilhada, mas ao longo do tempo você vai tender a ser o principal responsável, né, por inovação em tempo integral. Então, estou imaginando que você será parte da equipe de inovação. Então, você vai reunir como membro dessa futura equipe com o futuro comitê, ou o primeiro modelo do futuro comitê, o primeiro arranjo, né, o primeiro grupo de pessoas que está formando o comitê de inovação da empresa. Ele tem que, de alguma forma, ter alguém da diretoria, tem que ter alguém que seja gerente de nível médio, que é provavelmente o que mais trabalha na empresa, né? E um encarregado operacional, que está no chão de fábrica, que está mais ligado ao contato com o cliente, ao contato com as dificuldades operacionais. Ok? Então, uma coisa importante é convencer a empresa, evidentemente, que é fundamental um diretor participar, um gerente de nível médio e um encarregado operacional. Né? E vocês vão apresentar em, no máximo, 30 minutos qual foi o modelo de negócio que vocês propuseram, né? E o portfólio de projetos de inovação associados àquele objetivo final, aquele modelo final de negócio que está sendo proposto. Né? E vão discutir até que surja um consenso, ou vão tentar chegar a um consenso. Caso não cheguem a um consenso, anotem isso também. A experiência que vocês vão ter, eu tenho a impressão que vai ser um pouco frustrante no começo, porque, como toda primeira vez que se conversa com uma outra tribo, né, há necessidade de se criar um dicionário, né, de tradução de uma linguagem da tribo X para linguagem da tribo Y. E não existem duas tribos tão diferentes quanto essas, né? A tribo da equipe de inovação e a tribo do comitê de inovação da empresa. Okay? Então, o prazo para entrega é de uma semana, prazos reais, por favor, vejam na página da disciplina, né? O tempo que nós estamos imaginando de dedicação para poder executar esse trabalho, né? Envolvendo a preparação desse modelo de negócio da nova empresa, envolvendo um plano de inovação. Os 10 projetos que vão ser desenvolvidos nos tópicos que foram solicitados. E a apresentação para o comitê de inovação, tudo isso deve demandar aproximadamente 6 horas. Okay? E a forma de entrega é o seguinte: vocês vão apresentar o PowerPoint, vocês vão criar um PowerPoint, né, para fazer essa apresentação. Então, vocês vão subir esse PowerPoint no ambiente SlideShare, slideshare.com. Okay? Quem não for cadastrado, se cadastra, é muito simples. E vão pegar o link que eles geram lá e vão enviar para a monitoria do curso. Ok? Muito obrigado e a gente permanece à disposição de vocês.